Como vocês sabem, as provas estão próximas. Agora chegou a vez de nós começar a revisão. Dessa vez uma revisão de ciências, que, querendo ou não, esse bimestre foi muito complexo. Ainda não foi um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Exatamente por isso que eu procurei fazer a revisão de ciências, certo? Vamos para o que é a revisão, certo? É de boa, vai demorar aí uns 30 minutos, 40 minutos. Vai demorar muito porque são 3 capítulos, certo? 3 capítulos que, querendo ou não, são bem difíceis, bem complexos, certo? Beleza, então vamos lá. Vamos começar. De uma forma de game, let's play, vamos jogar, certo? Jogar a revisão game. Primeiramente, nós vamos fazer essa revisão com base nas PQPs, correto? Vamos fazer com base nas PQPs, que são as possíveis questões de prova, certo? E eu listei aqui as PQPs. A gente vai fazendo PQP por PQP, explicando PQP por PQP, certo? Que são as fases que nós vamos fazer aqui. Tem na página 200, página 205, página 208, enfim. Se você quiser ver, quiser anotar quais são as páginas das PQPs, são essas aí. Primeiro capítulo que nós estudamos nesse bimestre foi o capítulo da força, certo? Relacionando a força, energia mecânica, leis de Newton. E essa definição de força foi Digão que deu, certo? Ele deu a definição de força e ele disse que era CQP, certo? Não sei exatamente se é CQP, não, se vai estar na prova, mas ele disse que era CQP, então provavelmente vai estar lá. Força: qualquer ação capaz de gerar movimento ou deformar um corpo, certo? Tenha em mente o que é força. Força é qualquer ação capaz de gerar um movimento ou capaz de deformar. Deformar o que? É tipo, digamos que o seu rosto ele tem uma forma. Se o seu rosto virou deformado, quer dizer que o que? Ele perdeu a forma, certo? Ele foi meio que destruído, digamos assim. Isso aí seria deformar. A força ela é capaz de mover alguma coisa, gerar movimento, ou ela é capaz de deformar, de destruir algo, certo? E trouxe alguns exemplos nesse caso aqui. Deixa eu aumentar mais a imagem, fica mais fácil de vocês verem. Está aqui um exemplo de força. Você está... Deixa eu pegar o lápis aqui. Escolhi uma cor. Aí é verde laranja. Você, no caso o homem, deixa eu deixar um pouquinho mais grosso, não, mas deixa assim mesmo. Bom, no caso esse homem, ele está fazendo força para que esta pessoinha, ele está fazendo força para que? Para mover isso aqui, certo? Está fazendo força para mover isso aí, certo? Ou seja, isso aí é um exemplo de força. A força está sendo capaz de movimentar o objeto, certo? Nesse caso, está movimentando. Outro exemplo, deixa eu aumentar um pouco a resolution. Eita. Aumentar a imagem. Mais outro exemplo de forcinha. Força. Beleza? Nesse caso, este carro foi destruído, foi deformado. Na verdade, os dois carros foram destruídos, foram deformados pela força da batida. O nome próprio já diz. 2 carros foram destruídos, foram deformados pela ação da força. Mais uma vez, força é qualquer ação capaz de gerar movimento ou deformar um corpo, ou destruir um corpo. Deformar é destruir, certo? Então, essa é a definição de força, beleza?
que é uma CQP. CQP. Deixa eu aumentar mais um zoom aqui. Eita. Seguinte, galerinha. Nós temos aqui um trecho, certo? Do livro que Digão pediu para sublinhar. E eu coloquei esse trecho para vocês saberem. Não é uma CQP, é uma PQP, certo? Uma possível questão de prova. Mas querendo ou não, é importante. Vamos lá. Vamos lá, lendo. Ao aplicar uma força de mesma intensidade em corpos diferentes. Traduzindo, ao aplicar uma força de mesma intensidade em corpos diferentes, no caso, em corpos diferentes a gente pode falar em pessoas diferentes, digamos assim, ao aplicar uma força de mesma intensidade em pessoas diferentes, traduzindo, quanto maior a massa do corpo, menor será a aceleração adquirida por ele. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quanto maior a massa a gente costuma confundir com peso, certo? Digamos que uma pessoa que tenha massa de 50 quilos, e outra pessoa ela tenha uma massa de, sei lá, de 80 quilos. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Quanto maior a massa, popularmente conhecido como peso, quanto maior o peso de um corpo, menor será a sua aceleração. Tipo, é só você imaginar um carro. Um carro pesa 1000 quilos, a faixa de 1000 quilos. E um caminhão pesa na faixa aí de 10.000 quilos. 1000 quilos para 10.000 quilos. Quem vai ter mais aceleração? Quem vai ser mais rápido? Obviamente que o carro. Por quê? Porque o carro tem menor massa. Entendeu? O caminhão, ele tem mais massa, tem mais peso, por isso tem menor aceleração. Então, mais uma vez repetindo, quanto maior a massa de um corpo, quanto maior o peso, menor será a sua aceleração adquirida, certo? A aceleração vai ser menor. E quanto maior a intensidade de uma força aplicada a um corpo, maior será a sua aceleração. Ou seja, quanto mais força você botar, mais aceleração vai ter, certo? Digamos assim. É isso que está querendo dizer. Quanto maior a intensidade de uma força, maior será a sua aceleração. Isso é uma PQP. Deixa eu ver quanto tempo de aula já estamos. 8 minutos, carambolas. 8 minutos eu vou falar uma porcaria dessa. Desde Newton, vou pular, na verdade. Vamos ver. Importante PQP também, certo? Na verdade, não, é uma PQP, isso mesmo. Lendo aqui. No movimento de queda livre, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Vocês sabem o que é queda livre, né? Queda livre é tipo isso aqui, ó. Vou passar. Queda livre é isso aqui, ó. Pessoinhas. Deixa eu mudar a cor pra ficar mais em destaque. Pessoinhas pulando de paraquedas, certo? Pessoinhas pulando de paraquedas, ou seja, queda livre. Boa. Aqui. No movimento de queda livre, normalmente se considera apenas a ação da gravidade. O que está querendo dizer? Ou seja, despreza-se a influência de alguns fatores, como a resistência do ar e o vento. Eu vou ler novamente para entrar na cabeça de vocês, e após eu ler novamente eu vou traduzir. No movimento de queda livre, normalmente se considera apenas a ação da gravidade. O que quer dizer? Na queda livre, só a influência da ação da gravidade. Ou seja, despreza-se a influência de alguns fatores, como a resistência do ar e o vento. Ou seja, se despreza, não é importante a influência do ar e do vento, certo? A resistência ao ar e vento. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. Deixa eu aumentar a imagem e eu vou traduzir, certo? Aumentar mais um pouquinho.
Seguinte, vamos contar quantas pessoas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 7 pessoas. Vendo? Só uma pergunta. Essas 7 pessoas, elas têm o mesmo peso? Elas têm a mesma massa? Obviamente que não. Essas 7 pessoas, elas têm o mesmo corpo, têm o mesmo tamanho, têm a mesma altura, são iguais. Essas 7 pessoas são idênticas? Obviamente que não, certo? Mas você pode perceber que elas estão alinhadas, beleza? Olha, estão alinhadas, estão na mesma linha, certo? Por que que isso acontece? Porque no movimento aqui de queda livre, você está caindo de paraquedas, o seu peso, a sua altura, o vento não influencia, certo? Por que não influencia? Porque se considera apenas a ação da gravidade. A gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esta gravidade é a mesma na Terra, ou seja, na Terra essa é a gravidade. Essa gravidade ela afeta todos os corpos, afeta pessoas, afeta animais, afeta veículos, no caso do avião, afeta os passarinhos, os animais, afeta as plantas, afeta tudo. É a mesma gravidade em todos os locais da Terra, certo? Independente de quem seja a pessoa, independente de qual seja o animal, sempre vai ser a mesma gravidade, certo? Mesma gravidade. E em uma queda livre apenas se considera a ação da gravidade, certo? Por isso que eles estão alinhados, por isso que eles estão na mesma linha. Por isso que eles estão na mesma linha, basicamente na mesma linha. Eles estão alinhados por quê? Porque a gravidade, esses dois aqui também estão alinhados, estão na mesma linha. Por que que isso acontece? Porque a gravidade é a mesma. Para esse aqui, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para esse aqui também é 9,8. Para esse aqui também, certo? É apenas a ação da gravidade, uma queda livre, correto? Nenhum fator influencia além disso. Vou pagar. Voltando para lá. Enfim, isso aqui eu já expliquei. Agora nós vamos para esse outro. Trabalho. Se tem uma imagem aqui. Sim. Passa para a próxima imagem. Enfim, vamos para a definição de trabalho, certo? Definição de trabalho, correto? É o seguinte, quando a gente fala de trabalho, a gente pensa na ação de trabalhar para ganhar dinheiro, mas nesse caso é a definição de trabalho para a física, para a ciência, certo? Vamos para a definição aqui, é uma CQP. Então, por favor, fiquem atentos, porque é uma CQP e provavelmente estará na prova. Trabalho é a medida de energia. Trabalho é a medida de energia transferida de um objeto ou sistema para outro por intermédio de uma força. Repetindo, eu repito 2 vezes, depois eu traduzo. A definição que vai estar na prova é essa aí, certo? Após eu falar a definição, eu irei traduzir para você, beleza? Então, mais uma vez, repetindo a definição de trabalho. Trabalho é a medida de energia transferida de um objeto ou sistema para outro por intermédio de uma força. Traduzindo agora com a imagem. Deixa eu aumentar a imagem, certo? Porque isso aqui é apenas um rascunho. Eu estou fazendo, fiz tudo isso aqui muito rápido, bem. Isso aqui é só uma base para dar aula. Querendo ou não, eu estou sem tempo.
sem tempo para coisas maiores. Seguinte, lembra que eu acabei de falar a definição do trabalho. A definição do trabalho é transferir energia. Energia também pode ser movimento. Tipo, só você imaginar, uma pessoa está energética hoje. Energética é a mesma coisa de que está se movimentando muito. Quanto mais energia, mais você vai se movimentar. Entendeu? Tipo, eu estou energético hoje. Ou seja, eu não parei quieto hoje. Eu estou me movimentando hoje. Certo? Isso aí, bom vocês associarem energia a movimento. Energia está associado aqui ao movimento. Vamos traduzir. Como eu falei, trabalho a transferência de energia. É isso mesmo, deixa eu ver aqui. Transferência de energia. Beleza? Ó, convenhamos, esse carinha aqui, ele tá remando, correto? Ele tá fazendo seu remo lá, competindo, de boa, na lagoa, suave na nave. Beleza? Ó, como vocês podem ver, tem o remo dele aqui, ó, o remo. E ele vai fazer o que? Ele vai pegar esse remo e vai remar no mar, beleza? Ele vai ficar remando no mar. Ele vai ficar colocando a sua força no mar. Este carinha, com o seu remo, ele vai ficar remando contra o mar, correto? Vai estar passando a sua energia, ó. Ele tá com energia, certo? Ele tem energia no seu corpo e ele está transferindo a energia do seu corpo para mover esse remo que está transferindo a energia para o mar. Isso aqui é uma transferência de energia, ó. Uma transferência de energia, beleza? O carinha tá transferindo energia para o remo, para o negócio aí que ele tá segurando. E a energia do negócio que ele está segurando está vindo para o mar. Beleza? É uma troca de energia. Beleza? O cara, ele está com energia no seu corpo. Ele vai movimentar o remo, vai movimentar o negócio que ele está segurando contra o mar. Ou seja, ele vai transferir a energia dele para o remo que ele está segurando. E a energia que ele passou para o remo vai ser transferida para o mar. E o mar vai passar a energia de volta para ele, se fazendo com que ele se movimente, entendeu? Ele vai se movimentar. Ele está colocando força no mar para poder se movimentar, beleza? É uma troca de energia, literalmente uma troca de energia, como tá aqui, ó. Transferência é a mesma coisa que troca. Você está trocando energia. O cara tem energia, eu vou dar para o mar. O mar tem energia, eu vou dar para você. Aí, enfim. Vamos para a rota prática. Nesse caso, não é essa. E aí, galera, como vocês sabem, agora nós iremos falar de outro tópico, que é a questão da hereditariedade, certo? Provavelmente vai cair uns 2, 3 tópicos de hereditariedade na prova, certo? Vamos passar. Nós vamos por, como é que eu posso dizer? Por tópicos. Vamos por tópicos, como está escrito aí. Vamos ver. Primeiramente nós iremos para a definição. O que é hereditariedade? O que é hereditariedade? Vamos ver. Hereditariedade é a capacidade de transmitir as características genéticas. Certo? O estudo da hereditariedade é a genética, ou seja, a capacidade de transmitir características genéticas, seja características dos nossos ancestrais, dos nossos parentes, certo? É uma capacidade que nós temos de transmitir características específicas, ou seja, dos nossos parentes, dos nossos antepassados, que passaram para nós e que nós passaremos adiante também, certo? O estudo da hereditariedade é a genética, como eu já falei. Então vamos aqui para um exemplo. Aqui, vocês estão vendo? Não é isso aqui não. Enfim.
Isso aqui é... Vocês estão vendo aqui um exemplo de hereditariedade. Uma chargezinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui a um diálogo, uma charge. Vovô, o que o Senhor vai me deixar de herança? Aí aqui a foto. Vamos aqui para essa parte. Este remédio é para a pressão, este é para o colesterol e este é para o coração. E tem tem aqui também. Vou passando para esse próximo. E tem a careca. Tudo isso faz parte da sua herança genética. As características do avô dele, ele passou para ele. Vai passar um dia. O cara já passou, né? Um dia vai se manifestar. Ou seja, digamos que a principal herança, digamos assim, que uma família tem, digamos assim, é a sua genética. As características vão passando de uma para outra, sejam características boas ou características ruins. Nesse caso aí da charge, não, que são características ruins, porque o que vai passar o que? Remédio para pressão, remédio para colesterol e remédio para o coração. Ou seja, características ruins da pessoa na questão da saúde que irão ser passadas adiante pela genética, pela hereditariedade, que é a capacidade de transmitir essas características. Vai ser transmitida essas características. Outra charge aqui. Eu gosto de charges. Vamos ver aí. Eita. Outra charge. Lembra? A causa da minha obesidade é a genética. Isso aqui a menina falando. E tem o sorvete genética. A culpa da genética é o que está sendo a pergunta que está sendo feita. Ou seja, o que isso aí está querendo dizer? A genética, ela influencia. A hereditariedade influencia no que você é hoje. Influencia. Tem grande influência, tem grande culpa no que você é hoje. No caso, tem grande culpa pela obesidade dessa menina aí. Eu acho que é uma menina ou um menino, não sei. Não faço a menor ideia do que seja. Eu não, a hereditariedade, a genética, ela tem culpa no estado aí dessa pessoa, certo? Tem culpa por ela ser obesidade, por ela ser obesa. Ou seja, tem uma grande culpa, mas as ações dela também tem grande culpa, certo? As características hereditárias, elas têm tendências a se manifestar, tendências a aparecer. Mas se você mudar as ações, provavelmente elas não irão aparecer. Nesse caso, juntou a genética, juntou a hereditariedade, que tem influência em ela ser obesa, e juntou a hereditariedade com o que? Com as ações dela, que no caso ela está tomando sorvete, coisas industrializadas, que fazem com que ela também seja obesa. Ou seja, juntou as duas coisas, a hereditariedade e as ações dela. Vamos para a próxima. Outros dois tópicos que irão cair. Não sei exatamente, eu lembro que então falou que um deles iria cair. Um desses dois aqui vai cair, genótipo ou fenótipo. Ele falou que era CQP, mas eu não lembro qual dos dois era. Como eu não lembro qual dos dois era, o que eu vou fazer? Eu vou dar os dois. Se eu não lembro qual dos dois é, eu vou dar os dois. Genótipo ou fenótipo. Vamos entender, vou entender com imagens. Genótipo e fenótipo. Beleza? Tá em inglês, porque eu não encontrei outra imagem em português correto. Primeiramente, genótipo, que é o genótipo? Ela é a parte referente ao DNA. O nosso DNA, ele está onde? O nosso DNA está dentro de nós. O nosso DNA está dentro de nós. E o que está dentro de nós não pode sofrer alterações.
O DNA, ele não pode sofrer alterações, ele não pode mudar, certo? O seu DNA é o seu DNA, ele não pode mudar. É uma parte que não pode sofrer alterações. É uma parte interna. Isso aí é o genótipo. Como vocês podem ver aqui, o DNA é imutável, ele não muda, certo? Ele está dentro de nós. Isso é o genótipo. O fenótipo é o que? O fenótipo é a parte expressa no ambiente, ou seja, a aparência. Parte que se expressa no ambiente é o que? É a nossa aparência. E a nossa aparência, convenhamos, a nossa aparência, ela está fora de nós. Ela não está dentro de nós, ela é externa. Ela é algo externo. A nossa aparência, o nosso fenótipo é uma coisa que está fora de nós e que pode mudar, pode sofrer alterações. Tipo a minha aparência, se eu fizer um corte diferente, se eu tirar uma barba, se eu colocar uma barba falsa, um bigode falso, se eu fizer uma plástica, se eu passar maquiagem, se eu fizer alterações na aparência, eu estarei mudando o que? O meu fenótipo, certo? Ou seja, recapitulando, genótipo é algo interno, algo que está dentro de nós e que não pode sofrer alterações. E o fenótipo é coisas externas que podem sofrer alterações, como a nossa aparência. Iremos para o próximo tópico.